Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos iniciar corrigindo os exercícios que faltaram da tarefa. Vamos lá? Então, faltou o exercício 3, lá da página 97, que é sobre lançamento horizontal. Ele fala assim, uma bola cai de uma mesa horizontal de 80 centímetros de altura. Então, aqui é o nosso Y, é a nossa componente na altura, né? Lá na vertical, tá? Aqui. Atingindo um chão a uma distância de 1,6 metros, a nossa componente na horizontal, o nosso X. Então, aqui o nosso Y é 80 e o nosso X vai ser 1,6. Aqui, ó, a gente só tem que tomar cuidado que esse 80 tá em centímetros, tá? Eu vou deixar 0,8 para estar em metros. Já aproveitar aqui. E aqui é 1,6, vou só arrumar aqui o 1 para não parecer 4,6, é 1,6. Aí ele fala assim, ó, sua velocidade ao abandonar a mesa é d. Então, ele quer a velocidade inicial, né? Velocidade lá na componente horizontal, que é a componente x, que é uma velocidade constante desde quando parte até quando cai no chão. Então, para a gente achar a velocidade inicial, a gente vai usar a componente horizontal, ó. O x vai ser igual à velocidade inicial, vezes o tempo. Só que falta esse tempo aqui pra gente. Então, a gente vai usar a expressão em y para achar o tempo, ó. Y é igual a gravidade, tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, sabendo que o y é 0,8 e que a gravidade é 10, substituindo, a gente acha o nosso tempo aí de movimento. E aí, esse tempo de movimento que vai me ajudar a achar a velocidade inicial. Vai ficar 1,6 aqui. E aí, quando eu passo dividindo 10, o tempo ao quadrado vai ficar 0,16. Então, tirando aí a raiz de 0,16, esse tempo vai dar um tempo de 0,4 segundos. Aí, agora sim, eu tenho aqui 1,6, tenho o tempo, eu vou achar a velocidade, ó. 1,6, que é meu deslocamento na horizontal, vai ser a velocidade inicial, vezes o tempo que nós encontramos pela componente em y, que foi de 0,4 segundos. Então, aqui, ó, passo 0,4 dividindo, 1,6 dividido por 0,4, vai dar uma velocidade aí de 4 metros por segundo. Então, está lá na alternativa B de bola. O próximo exercício é o exercício 5, também da página 97, que é o exercício do puma. Puma é um animal que alcança a velocidade de até 18 metros por segundo e pode caçar desde roedores e coelhos até animais maiores como alces e veados. Considere um desses animais que deseja saltar sobre a sua presa que está parada. É um pequeno coelho que está parado. O puma chega ao ponto A com uma velocidade, que é a sua velocidade inicial, de 5 metros por segundo. E se lança para chegar à presa que permanece imóvel no ponto B. Considerando a resistência do ar e adotando aí a gravidade como 10, qual é a alternativa correta? Ele quer saber sobre o alcance do puma, se ele consegue, então, chegar aqui nesse ponto B. O que a gente tem que fazer? A gente tem que considerar que a gente não conhece esse deslocamento de 3,2. É para a gente calcular pelos dados que ele deu da velocidade desse animal e da altura aqui que nós temos, que é nosso valor em y, né? Vamos calcular aí qual seria esse alcance, porque aí eu sei se ele caiu em cima da presa dele ou não. Então, primeiro, ó, o deslocamento na horizontal, esse alcance horizontal aí, ele é a velocidade inicial vezes o tempo. Para eu saber qual foi o deslocamento aí do puma na horizontal, né, na componente x, eu preciso saber o tempo. A velocidade inicial ele já deu. O tempo a gente não tem. Então, a gente vai usar a componente vertical para achar o tempo, porque a gente tem a altura que ele pulou, ele deu a gravidade para a gente, e aí a gente acha o tempo a partir dessa expressão. Então, vai ficar 1,8 igual a 10 vezes t ao quadrado dividido por 2. Esse 2 eu vou passar multiplicando aqui.
vai dar 3,6. E eu vou passar o 10 dividindo. Então, tempo ao quadrado vai ser 3,6 dividido por 10, vai dar 0,36. E a raiz de 0,36 vai dar 0,6. Então, o tempo que ele demora para esse salto aí é de 0,6 segundos. Agora, eu vou voltar, vou até mudar de cor para ficar melhor aqui, ó. Eu vou voltar nessa expressão da horizontal e vou ver, então, se o deslocamento dele foi o deslocamento, qual a comparação que a gente faz com a distância que estava presa, né? A velocidade inicial era 5, o tempo foi de 0,6. Então, com essa velocidade e o tempo de movimento desse animal, ele alcança aí, né? Tem um alcance na horizontal de 3 metros. Ele chega na presa? Não, porque é 3,2, faltou 20 centímetros para ele chegar na presa dele. Então, vamos ver quais são as alternativas qual é a alternativa que diz isso, né? O puma não vai cair sobre a presa, pois vai tocar o solo a 20 centímetros, já é antes do coelho, né? Já é a letra A. Por que que não é as outras, né? A B, o puma cai exatamente sobre o coelho, não, ele cai antes. C, o puma vai chegar ao solo no nível do coelho após 0,5 segundos do início do seu salto. Não, o tempo é 0,6. E o puma vai cair à frente do coelho 30 centímetros. Não, ele cai antes do coelho e 20 centímetros antes, né? Porque era 3,2 a distância que ele estava do coelho e ele só conseguiu saltar aí com um alcance de 3 metros. Letra A. Aí agora a gente vai lá para os exercícios de plano inclinado da frente B. Os exercícios de plano inclinado, eles estão a partir da página 164 e a gente vai fazer o primeiro exercício. Ele fala assim, ó, um bloco mantém-se em equilíbrio estático sobre um plano inclinado preso por uma corda. O atrito entre o bloco e o plano é desprezível. A massa do bloco é de 12 kg e a intensidade do campo gravitacional é de 10. A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado aqui. Ele deu o ângulo de 53 graus e falou que o seno de 53 é 0,8 e o cosseno é de 0,6. Aí ele falou assim, ó, represente no bloco todas as forças que agem sobre ele. Então, nós temos aqui a força peso, pra cá, né? Sempre em direção ao centro da Terra. Nós temos aqui uma força de tração, que surge por conta dessa corda. E nós temos também uma força normal aqui pelo contato, bem retífico, né? Pelo contato desse bloco com essa superfície do plano inclinado. Estão aí as 3 forças que agem sobre este bloco. Aí fala assim, ó, decompõe a força-peso nas direções paralela e perpendicular ao plano inclinado. Então, aqui tem a componente em cosseno e aqui tem a componente em seno, né? Então, aqui é P seno de θ e aqui é a componente P cosseno de θ. Decompomos aí a força-peso. Aí ele pede na letra C, calcule a força de tração e a força normal. Bom, para esse bloco que está paradinho aqui, a força de tração que está aqui tem que ser igual a componente em seno lá do peso. Então, a tração vai ser igual a nossa componente P seno de θ. Por quê? Porque são as duas forças que atuam lá na horizontal deste bloquinho, né? Estão em sentidos opostos. Então, para elas se anularem e o bloco não ter movimento nesse sentido, né, em sentido de deslizamento no plano inclinado, ou de subir aí em relação a essa tração, elas têm que ser iguais. Então, aí a gente consegue calcular a tração, ó. O peso, a força-peso é a massa vezes a gravidade, então vai ser 20 não, né? É 12 a massa do nosso bloco. É 12 vezes 10 da gravidade, então a massa vezes a gravidade. E o seno do ângulo, ele falou que é 0,8, ó, tá aqui. Então, essa tração aqui vai dar um valor de 96 newtons. E aí, a gente vai calcular normal, ó. Para o bloco não ter nenhum movimento aqui nessa vertical, a normal tem que ser a componente em cosseno, ó. Então, a normal vai ser igual ao peso vezes o cosseno do ângulo. A normal é o que a gente está calculando. Aqui vai ser 12 da massa do bloquinho,
10 da gravidade, e ele falou que o cosseno é 0,6. Então, a nossa normal aqui, fazendo essa continha, vai dar 72 newtons. O próximo exercício é o exercício 2 da página 164. Ele fala assim, ó, um bloco de massa 5 kg está parado sobre o plano inclinado de um ângulo de 30 graus, com a horizontal, preso a uma mola de constante elástica de 100 newtons por metro, como mostra a figura. O atrito entre o bloco e o plano pode ser desprezado. A. Represente as forças que atuam na caixa e escreva quem exerce cada uma dessas forças. Então, aqui, ó, a gente tem a força peso. Quem exerce essa força é a gravidade. Agindo na massa desse bloquinho. Aqui a gente tem a força normal. Quem exerce essa força é o contato pelo bloco com a superfície. E aqui a gente tem a força elástica. E quem exerce essa força é a mola. Aí ele pergunta assim na letra B, ó. Calcule a deformação da mola. Para a gente calcular a deformação da mola, a gente tem que relacionar as forças aqui. Então, vamos decompor a força peso. Ó, aqui a gente tem a componente de P da força peso no cosseno. E aqui, ó, a gente tem a componente da força peso em seno. Então, a força elástica, para que não haja movimento aí, né, nesse plano inclinado, essa força elástica tem que ser igual à componente em seno, né? Para que não tenha movimento aqui na vertical, a nossa normal é que vai ser igual à componente em cosseno. Então, aqui eu vou igualar, ó, força elástica vai ser igual à nossa componente da força peso lá em seno. A força elástica é a constante vezes a deformação da mola, que é o nosso x, e é isso que ele quer, esse x, né? E aí a gente vai substituir, ó, a força peso é massa vezes a gravidade, aqui a massa foi de 5 quilos, eu já vou substituir aqui, tá? Vou colocar embaixo, que a gente já substitui tudo, ó. Então, é seno de 30, que o ângulo é 30. Então, vamos lá, ó, a constante é 100. O x é o que eu quero achar. Aqui, força peso, a massa é 5, a gravidade é 10. E o nosso seno aí de 30 é meio. Então, 5 vezes 10 dá 50, dividido por 2 dá 25. Nosso x aqui vai ser, então, 25 dividido por 100. Então, essa deformação da mola é de 0,25 metros. Tá aqui. Tranquilo, né? Então, a gente relacionou as forças que estão no bloco aí, e para analisar a deformação, a gente tem que comparar, né, quem que corresponde à nossa força elástica aí no plano inclinado. Aí, a gente tem o exercício 5, ele fala assim, ó, o carregador deseja levar um bloco de 400 newtons de peso até a carroceria do caminhão, a uma altura de 1,5 metros, utilizando-se de um plano inclinado de 3 metros de comprimento, conforme a figura. Desprezando-se o atrito, a força mínima com que o carregador deve puxar o bloco, então ele tem que fazer tem que puxar aqui, né, esse bloco. Deverá ser qual força, né? Então, para ele puxar, essa força tem que superar a componente contrária aqui. Que se a gente decompor a força peso que está aqui a gente vai ter a componente em cosseno. Aqui a gente vai ter a componente em seno. Tem a força normal aqui que compensa a componente em cosseno, né? Então, a força que ele faz aqui para puxar, que é uma força de tração, tem que ser igual à componente em seno aqui da força peso. Então, a tração que ele faz lá vai ser igual ao P seno do ângulo, que é um ângulo aí que ele não disse qual é o ângulo. Como é que a gente vai saber qual é o ângulo? É o ângulo θ, eu vou chamar aqui. Ele deu a altura aqui, né? Ele falou que é 1,5 e ele deu o valor dessa rampa, que é de 3 metros. Vou colocar aqui, ó, 3 metros. A gente sabe que se o ângulo tá aqui, ó, se esse é o ângulo, né? O seno deste ângulo é cateto oposto, que então é o que tá na frente, né? Que é 1,5 pela hipotenusa, ó.
Então, o seno deste ângulo é meio. Aí sim a gente usa aqui na força de tração, ó. O bloco tem 400 newtons de força e o seno a gente calculou pelo triângulo ali, né? Não precisa ter necessariamente o valor do ângulo para ter o seno, né? Eu posso ter o triângulo. Vai dar 200 newtons aqui. Que tá aqui na letra C. Pessoal, por fim, nós faremos o exercício 6 da página 165. Ele dá duas situações. Na primeira situação tem um carrinho aí, né? Com uma massinha M em cima. E numa segunda situação tem aí o nosso carrinho sem essa massinha. Ele quer que a gente descubra justamente essa massinha. Bom, ele fala aqui que a velocidade é constante. Se é uma velocidade constante, a gente não tem aí nenhuma força resultante. A força resultante tem que ser nula. Então, a resultante aqui no caso, que é essa força que está sendo aplicada aí, tem que ser igual a componente aqui no plano inclinado que contribui para o movimento, que a gente já viu por decompor as forças aí, que é a P seno θ. Só que tem um porém. Aqui na figura 1, esse peso é dado pela massa do bloquinho M e pelo carrinho. E na figura 2, o peso é dado só pelo carrinho. Então, o que nós faremos? Nós vamos descobrir primeiro a massa desse carrinho, usando os dados da figura 2, e depois a gente volta e faz a mesma análise para a figura 1, para descobrir, então, essa massinha M. Então, vamos lá, nós estamos utilizando, então, os dados da figura 2. A resultante é 60, que é a força que ele falou lá. O resultado aí, né, é 60, porque a gente tem lá uma força sendo aplicada, então a resultante de todo o movimento vai dar zero, então por isso que eu estou igualando ao P seno de θ, né? Então, esse P seno de θ é a massa do meu carrinho, vezes a gravidade, que é 10, e vezes o seno do ângulo de 30 graus, que é meio. Aqui vai dar 5 dividido lá, então essa massa do carrinho vai dar 12 quilos. Estou igualando ali porque para nossa resultante, né, se a gente fizer o resultado entre essa força que é aplicada e a força P seno θ que está no sentido contrário, né, descendo, a gente vai ter aí, então, uma resultante zero, né? Vou até mudar aqui, ao invés de chamar de R, vou chamar de F2. Essa tem que ser igual ao componente em seno para que a resultante, então, seja zero, e aí tenha velocidade constante, né? Aí a gente sim volta lá no nosso bloquinho 1, ó. No bloquinho 1, pelo mesmo motivo de ter resultante zero, a força 1 que vai ser igual à nossa componente lá em seno θ. Só que agora, essa força seno aqui, essa força peso aqui, desculpa, ela tem a massa, mas a massinha M, que eu quero descobrir, mais a massa do nosso carrinho, né? Então, agora a gente descobre a massa, que é a massinha Mzinho lá. Então, aqui é 80. Aqui a gente vai ter a massinha M, mais a massinha do carrinho, que aí dá força-peso na figura da figura 1, vezes a gravidade, vezes o seno deste ângulo, que é meio. Aqui vai dar 5, né? Aí vai ficar assim, ó, 80. Passei distribuindo esse 5, vai ficar 5M mais 60. Passo 60 subtraindo, 5M vai ser igual a 20. E aí, sim, a gente acha essa massinha M, né? Que vai ser 20 dividido por 5, que vai dar, então, 4 quilos. Ok? Então, a gente usou a condição de velocidade constante para saber que a resultante é zero, a resultante é nula. Para que a resultante seja nula em ambos os casos, a força que está sendo aplicada precisa ser igual à força aí que orienta o movimento no nosso carrinho no plano inclinado, que é a componente em seno. Nós já fizemos essa decomposição da força-peso em outros exercícios, por isso que eu não fiz aqui, ok? E aí, igualando, então, esse valor de força com o peso, para os dados da figura 2, a gente encontra a massa do carrinho e depois, usando a massa do carrinho para os dados da figura 1, a gente encontra a massinha que ele pediu, ok? Pessoal, vou colocar aqui as dicas de estudos que nós conversamos nas nossas aulas ao vivo. Então, sempre faça aí seus resumos, as fichas com os formulários, refaça os exercícios que nós corrigimos ou os de tarefa e mantenha o seu estudo aí em dia, ok?
A gente se encontra muito em breve e já já nos conteúdos da aula de hoje. Um beijo!